tarde, senhoras e senhores. Hoje é 20 de dezembro de 2024, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, Gabriel Galípolo já chegando. Nesta sexta-feira, em entrevista, o ex-ministro da Fazenda de Lula e Dilma, Guido Mantega, acusou o agora ex-presidente do Banco Central, o Campos Neto, neto do sujeito que mais oprimiu os brasileiros na política econômica durante a ditadura, e diz que ele é um cavalo de Troia, um infiltrado, ou seja, diz que ele sabotou o governo Lula. Isso é o que diz o Guido Mantega, e o Guido Mantega já aponta, nessa entrevista, ele já aponta ações diferentes do Galípolo. Foi só o Galípolo pôr a mão na máquina, pôr a mão no volante, que o dólar despencou. O dólar despencou de 6,15 ontem para pouco mais de R$6 hoje. Teve uma queda abrupta e o Galípolo já mostrou que vai mudar o Banco Central e que vai acabar com a sabotagem que o Campos Neto vinha fazendo no Banco Central. Então eu preparei alguns dados para você que eu vou apresentar agora. Houve uma mudança de comportamento, porque até um mês atrás o Roberto Campos dizia que tem que deixar o câmbio flutuar livremente. Ou seja, ele estava dizendo para o mercado: o Banco Central não vai atuar, fiquem à vontade. A ligação do Roberto Campos Neto com o Tarcísio de Freitas. O senhor acha que o interesse dele em ser ou ministro da Fazenda de um futuro governo Tarcísio de Freitas, ou secretário de Fazenda do governo do Estado de São Paulo, isso contaminou a atuação do Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central? Não tenho a menor dúvida, porque ele, na verdade, ele é um cavalo de Troia do governo Bolsonaro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Muito bem, o dólar hoje opera em queda e bate 6,05 contra 6,30 ontem. Por quê? Porque o Gabriel Galípolo já chegando e já mandou vender em um só dia mais 7 bilhões de reais. Ontem vendeu 8, hoje vendeu 7, ontem vendeu 8 com o Campos Neto lá, porque ele não teve alternativa. Se ele não fizesse esse último movimento, o Galípolo faria hoje, e aí ia ficar caracterizado que ele boicotou o governo. Então ele fez como seu último ato, depois de meses e meses sem fazer leilões e subindo só a taxa de juro, o Campos Neto vendeu um pouco de dólares ontem, a cotação já arrefeceu, foi para 6,15, 6,12, e hoje despencou muito mais. Estava querendo subir, o Galípolo foi lá e já meteu mais 7 bilhões de dólares no mercado, que nós estamos falando aí de mais de 40 bilhões de reais, jogou no mercado para atender a sanha dos investidores, e aí nessa queda de braço o Banco Central venceu. Como você vê, o Mantega, ele acusa claramente o Campos Neto de sabotagem, de ser um infiltrado do Bolsonaro, um cavalo de Troia do Bolsonaro, e de ter sabotado o governo brasileiro. Enquanto isso, o Mantega também elogia, defende o Galípolo na presidência do BC e vê acerto de Lula ao reduzir as críticas ao Banco Central e deixar na mão do Galípolo. O presidente Lula acertou, segundo ele, e o Galípolo entrou aí para realmente mudar a política monetária do Brasil, no Banco Central. O Mantega denunciou várias coisas em entrevista que deu hoje ao UOL. Ele disse que foi criada uma crise artificial
para desestabilizar o governo Lula. Uma crise artificial foi criada para desestabilizar o governo Lula e parte da culpa é do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou o Guido Mantega. A economia no governo Lula está indo bem, muito bem, vários setores crescendo, investimento aumentando, consumo em nível bastante apropriado, a inflação está sob controle e as contas externas vão muito bem. Então foi criada uma crise artificial. Eu acho que o Roberto Campos tem muita responsabilidade nisso. Foi criado um clima político adverso propositalmente. E isso, se comprovado, é crime, né? No último domingo, o Lula concedeu uma entrevista ao Fantástico, na qual reclamou abertamente do mercado financeiro. E o Mantega não ficou por aí. Ele chamou o Campos Neto de cavalo de Troia do governo Bolsonaro. É uma crítica muito forte. E o Lula, enquanto isso, prometeu verdadeira autonomia a Galípolo e diz estar atento a possíveis novas medidas fiscais. E, na verdade, o Galípolo, no primeiro ato, ele já escancarou, apesar de ter sido muito cortês com o Campos Neto, na transmissão do cargo ontem, né, do Campos Neto para ele, na presidência do BC, o Galípolo foi bastante elegante, vamos dizer assim, não é? Foi bastante educado e disse que o Campos Neto fez tudo o que ele tinha que fazer, interesse do Brasil e tal, mas chegou hoje lá e já vendeu um monte de dólares e devido às intervenções do Galípolo ontem e hoje no mercado, o dólar despencou de 6,30 para R$ 6,06 agora no fim da tarde de sexta-feira. É uma queda abrupta. E também o que o Mantega disse é que o Campos Neto ele também sabotou o Brasil, porque durante o governo Bolsonaro ele foi reduzindo os juros até não poder mais. A taxa Selic no governo Bolsonaro, sob a mão do Campos Neto, chegou a 2%. Para que se tenha uma ideia, hoje ele elevou, no último mês ele elevou a taxa de juro para quase 13%, para 12%, a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, ou seja, 10 pontos percentuais a mais no governo Lula. E ainda por cima ele fez mais de 100 leilões de dólar para controlar o preço do dólar no Brasil durante o governo Bolsonaro, e no governo Lula fez três ou quatro intervenções no dólar. Agora com essa do Galípolo, não sei se conta como sendo do Mantega, né? A de ontem e a de hoje, mas pouquíssimas intervenções fez no dólar, deixando que o dólar subisse, e o Mantega disse que o dólar hoje era para estar 5,60 e está 6,06. E toda essa inflação que a gente tem sentido no Brasil é por conta dos juros do Campos Neto e da falta de intervenção no dólar que o Campos Neto fez. Ele sabotou o Brasil, segundo o Guido Mantega, e se isso acabar comprovado, a situação do Campos Neto vai ficar bastante difícil. Até por isso ele está se mudando para Miami, até porque tem uma investigação da Polícia Federal contra ele por manter offshores fora do Brasil para fugir de imposto. Mas isso já é outra história que nós vamos abordar em outra reportagem. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.